Olá, meus irmãos e irmãs que me acompanham todos os dias aqui no meu canal, onde eu partilho um pouco da minha reflexão para o texto do Evangelho que a igreja nos propõe todos os dias. Hoje, domingo, hoje a igreja celebra o 16º domingo do tempo comum. É o dia em que nós somos convidados a nos reunirmos enquanto comunidade, para assim, todos juntos, louvarmos a Deus pelos seus feitos grandiosos em nossas vidas. O texto do Evangelho de hoje é retirado de São Marcos, no capítulo 6, versículo 30 a 34. É a continuação do Evangelho do domingo passado, onde nós víamos o Senhor que enviava os apóstolos de 2 a 2 para a missão e fazia algumas recomendações. No texto do Evangelho de hoje, esses discípulos, apóstolos, eles voltam da missão e começam a falar a Jesus aquilo que havia acontecido com ele. Pelo fato de ter muita gente ali, pessoas indo e entrando, onde o texto nos diz que eles não estavam tendo nem a oportunidade de comer, Jesus convida os seus apóstolos para irem para um lugar um pouco mais isolado, um pouco mais afastado. Eles então entram na barca, vão para outro lado. No entanto, quando eles chegam para lá, as pessoas já estão lá aguardando eles naquele local onde tinha pensado que poderiam ficar um pouco mais tranquilos. E o Senhor, ele diz no finalzinho do texto, aliás, o narrador, São Marcos, diz no final do texto, né? Ao desembarcar, Jesus viu uma numerosa multidão e teve compaixão, porque eram como ovelhas sem pastor. Começou, pois, a ensinar-lhes muitas coisas. Uma das coisas que nós podemos tirar proveito deste evangelho para a nossa caminhada cristã é que, se vocês forem perceber, nosso Senhor Jesus Cristo tinha poucos momentos de descanso, poucas horas de descanso. Eu estou lendo, dando continuidade, na verdade, numa leitura que eu estou fazendo da vida de São João Maria Vianney, que é padroeiro dos párocos, e a história de vida dele é muito interessante. E eu estou numa parte da história dele onde fala muito claramente que São João Maria Vianney não tinha muito tempo também para descansar. Ele descansava ao longo do dia em torno de umas 3 horas de tempo, não mais do que isso. Vejam, é muito pouco dormir apenas 3 horas de tempo. Nós somos convidados a dormir 8 horas, 7 horas, 6 horas de tempo. 3 horas é muito pouco. Por quê? Porque a vida dele era em vista das almas, era em vista do povo, era em vista das pessoas que iam ao seu encontro. Aqui nós percebemos claramente que quando nós estamos preocupados com o reino de Deus, quando nós estamos preocupados com o reino, com as coisas que são de Deus, nós acabamos esquecendo de nós mesmos. Nós acabamos esquecendo até mesmo, vamos dizer assim, do nosso próprio descanso, do nosso próprio, da nossa própria saúde, vamos dizer assim, né? Por quê? Porque nós estamos preocupados com o reino de Deus, preocupados com as coisas que são de Deus. E a gente tem que tomar muito cuidado, quando a gente se esquiva dos nossos compromissos em comunidade ou da igreja, justificando que nós precisamos disso e daquilo. Na verdade, se o reino de Deus, se as coisas de Deus nos pedem, nos exigem que a gente esteja mais disponível, a gente tem que estar mais disponível. É bem verdade que descansar, que comer, é uma coisa que todos nós devemos fazer, obviamente. Por quê? Porque o nosso corpo pede isso, O nosso corpo pede descanso, o nosso corpo pede alimentação, o nosso corpo pede um banho. Então, essas coisas são naturais que a gente faça, mas o Senhor vem nos mostrar aqui, e também a própria vida de São João Maria Vianney, que aqueles que se dedicam às coisas de Deus, aqueles que se dedicam ao reino de Deus, pouco tempo têm para si. Pouco tempo têm para as suas coisas. Isso não é exatamente uma exigência do reino, mas é algo natural. Vejam que o texto do Evangelho de hoje nos fala que Jesus viu a multidão e teve compaixão dela.
porque estavam ali como ovelhas sem pastor. Jesus começa a ensinar as pessoas. Nós também devemos ter este olhar de compaixão acerca das pessoas que vêm ao nosso encontro. Será que nós temos esse olhar de compaixão? Será que nós nos preocupamos com os outros? Será que nós nos incomodamos com a vida das outras pessoas? Ou nós demonstramos uma postura um pouco que insensível, indiferente à realidade dos outros? O texto do Evangelho de hoje é uma provocação a esse olhar que nós lançamos sobre a vida das pessoas e sobre a necessidade da nossa igreja. Às vezes o padre fala na igreja, estou precisando disso, daquilo, daquele outro. Olha, vai ter mutirão de limpeza. Olha, estou precisando de pessoa para fazer isso, aquilo, aquele outro. Às vezes até sei fazer tal coisa, até posso, mas, como diz a minha avó, né, entra pelo ouvido e sai pelo outro. Eu ajo com indiferença diante daquilo que estão me pedindo, diante das exigências que Deus também vai colocando na minha vida. Por isso, queridos irmãos e irmãs, neste domingo, que possamos abrir os nossos olhos para as realidades da nossa igreja e também para as realidades do mundo, dos outros, e procurarmos ter esse olhar de compaixão que nosso Senhor Jesus Cristo teve, de preocupação, de sensibilidade com as realidades do próximo. Se você está passando por aqui e ainda não é inscrito no canal, se inscreve no canal para que você receba todos os dias a minha reflexão. Um ótimo dia para você.